Acho que foi. Pronto, gente, é isso. Meninas, boa noite. Como eu já havia mencionado, a nossa aula hoje vai ser bem light, bem tranquila, pouco conteúdo. Isso não quer dizer que seja um conteúdo menos importante, porque não é. A gente vai estar vendo a anatomia do pelo, a gente vai entender um ciclo de vida que existe no pelo, tanto nos cílios como das sobrancelhas, só que a gente vai focar nos cílios, porque a gente trabalha com manutenção. E para a gente entender o motivo da manutenção, a gente precisa entender dessa anatomia. Vai acontecer das clientes de vocês notarem que está caindo os cílios, só que não necessariamente essa queda dos cílios é porque a extensão foi um procedimento mal feito, ou que seja algo que você tenha feito que está prejudicando o cílio natural da tua cliente, não é. Apesar que pode ser, né? Pode ser. Mas existe esse ciclo natural dos nossos cílios, que o nosso cílio, ele nasce, cresce e cai. Só que a cliente, ela vai ter mais noção, ela vai ter uma maior percepção de que o cílio dela está caindo quando ela estiver com uma extensão, porque ela vai estar com um fio artificial em cima do fio natural dela. Pode acontecer de quando o fio cair, ela literalmente sentir, né, no rosto dela. Então, é diferente de quando cai só o cílio natural. Então, quando cai só o cílio natural, a gente mal nota. A gente mal percebe. Mas quando você coloca a extensão, a gente passa a notar que os cílios caem. E aí é importante você saber que é natural essa queda, para que você possa, durante o procedimento, já explicar para a tua cliente que isso vai acontecer, para que ela fique calma, para que ela se tranquilize. Porque caso contrário, se você não explica esse processo a ela vai ver que os cílios estão caindo e aí ela vai se apavorar. Vai achar que vai ficar careca de cílios, vai achar que você está acabando com os cílios dela, que tu fez alguma coisa de errado. Então, já durante o procedimento, já vai avisando que existe esse ciclo de vida, que os cílios dela vai cair. Enfim, vocês vão conversando com ela de acordo com o conhecimento que vocês vão obter agora na aula. Vocês sabiam que os nossos cílios caem? Acho que vocês sabem, né? Quando a gente era criança, eu brincava demais, aquela brincadeira do minha, assim, né? O cílio caía, a gente pegava, aí chamava um coleguinha, aí botava lá, encostava o nosso dedo no dedo do colega e ficava brincando de minha. Acho que contava um tempo, não sei, acho que contava uns minutos. Aí quando saltava, aí via em qual dos dedos, era tipo o meu ou do meu colega, que o cílio ficou. Alguma coisa assim. Eu lembro que a gente brincava muito disso. Então, acho que vocês sabem, né? Que os nossos cílios caem. E isso não é uma coisa só de infância. Até agora, na nossa fase de adulta, também os cílios continuam caindo. Da mesma forma que o pelo das sobrancelhas, da mesma forma que o cabelo também cai. Alguém quer comentar algo sobre isso? Dessa questão de já ter ouvido falar, dessas quedas dos cílios, ou algo do tipo, ouviu ou presenciou alguém que fez extensão de cílios e reclamou devido a essa questão de queda, e por não saber que existe essa questão do ciclo de vida, que o cílio nasce, cresce, depois ele cai. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Gente, olhe, eu não vou ficar falando sozinha, não. Eu não gosto de ficar falando sozinha, pelo amor de Deus, não me deixem falando sozinha. Eu vou aqui compartilhar a tela no meu celular. E aí vocês vão me dizendo se realmente está aparecendo alguma coisa ou se vocês estão me vendo, tá bom? Para a gente começar aqui no nosso slide. Deu certo? Sim. Show! Vamos lá. Ciclo de vida dos cílios ou ciclo de vida do cabelo. Quando vocês ouvirem falar nessas duas citações, ciclo de vida dos cílios ou ciclo dos cílios, ciclo do cabelo, ciclo capilar, tudo vai englobar o estudo da anatomia.
né? Anatomia capilar, seja dos cílios, sobrancelhas ou cabelo. Só que aqui nós vamos focar nos cílios. Nós temos 3 fases de nascimento, uma de crescimento e outra de queda. Essas 3 fases são as fases dos nossos cílios. A primeira fase é a fase chamada anágena. Vocês estão vendo no slide? A fase com o nome anágena é o primeiro fiozinho. Me responda, porque eu não estou vendo vocês. Estou sim. Sim. É o mais grosso, né? Isso. E aí tem ali o catágena, que está do lado da fase anágena. Todo mundo está vendo? Sim. E aí nós vamos ter a telógena. Vamos parar aqui na telógena. Tem a fase anágena, catágena e a telógena. O que é a fase anágena, Eveline? Dizer o que está escrito. Anágena Isso. é a fase do crescimento, né, do fio. Certo. Larissa, o que é É a quando catágena? é a fase de transição, quando o cílio está, ele já saiu da fase do crescimento e está passando já para se soltar da raizinha dos cílios. Muito bem. A senhora andou estudando, pesquisando alguma coisa? Não, Não? Tá só observando o desenho? é Muito bem, parabéns, é isso aí. Vitória, o que é a fase telógena, de acordo com a imagem? Mara, a fase telógena é a fase de descanso. Eu acho que é a fase que o fio já tem passado do crescimento e da transição e ele já está perto de cair. Oh, meninas maravilhosas, se fosse uma aula presencial, ia dar um cheiro em todo mundo. É isso aí mesmo, muito bem, parabéns. Ó, vamos só anotar umas coisinhas aqui. Anotem, anágena, e aí coloquem fase de crescimento, só que entre parênteses vocês vão colocar o nome baby lash. Por que baby lash? Porque é a expressão que nós, a extensionista de cílios, lash design, a gente usa para essa primeira fasezinha do ciclo de vida. Porque a gente entende que essa fase anágena é quando o pelo está bebê, ele está nascendo. Então, a gente chama ele de baby lash. Tem como identificar? Mara, eu posso chamar só a fase de nascimento normal, de crescimento? Pode, mas a linguagem de quem trabalha na extensão de cílios é essa de baby lash, tá bom? Eu indico que vocês comecem a usar as nossas linguagens, que vai ficar uma coisa bonita, elegante, né? É melhor do que você falar a fase do crescimento, que não tá errado. É só a questão de você meio que se expressar conforme a classe, né? A gente se expressa com esse nome de baby lash. Então, eu acho importante vocês se posicionarem, se comunicar com essa expressãozinha também de baby lash. Então, fase anágena. Oi. Tem como identificar essas fases no pelo ou não? Tem sim. A gente vai já ver. A gente tanto vai ver aqui, como a gente vai na prática, eu vou estar mostrando a vocês. Mas só pela explicação que a gente vai ter agora, só pelo que a gente vai ver numa próxima imagem, vocês vão saber identificar. Então, ficou claro que a fase anágena é a fase do crescimento. Crescimento, nascimento, vai dar no mesmo, certo? E aí a gente se refere como baby lash. A fase catágena, também escrevam, catágena, fase de transição. A gente costuma dizer que, como a fase anágena é a fase bebê, é a fase do nascimento, crescimento, a catágena é como se fosse a fase da adolescência. E aí o fio está naquela transição de adolescente para adulto. E quando o fio chega na fase telógena, ele já está na fase adulta, que aí
que aí é quando ocasiona a queda, né? Ele cai. Ele cai para poder renascer um outro fiozinho por baixo dele, que já vem um outro fio por baixo dele, que é qual dessas 3 fases? A nágina, né? A nágina. Isso, a nágina. A fase telógena cai para nascer um outro fiozinho da fase anágena, que é um bebezinho que vai estar saindo lá de dentro da pele. Deu para entender até aí? Sim. Sim. Certo, show. Os nossos cílios, eles funcionam como sensores que se unem para proteger os olhos. Vocês já devem ter ouvido falar que os cílios é proteção, né? Os cílios, ele protege, ele filtra impurezas, até mesmo vírus. Ele é um protetor para os nossos olhos. Da mesma forma que a sobrancelha também protege os nossos olhos. Nós temos em cerca de 200 cílios em cada olho. E aí, nessa parte aqui, eu vou abrir parênteses e aí vou comentar a questão de que tem pessoas que acaba nos trocando quando a gente trabalha de uma maneira correta, nos troca porque a gente leva 2 horas, 2 horas e meia para fazer o procedimento e aí algum cliente vai nos trocar por alguém que faz em 1 hora, em 30 minutos, em 40 minutos. E aí, gente, não é possível a pessoa, uma profissional, fazer o procedimento de extensão de cílios em 1 hora, em 40 minutos, com toda a quantidade de cílios que a gente tem nos 2 olhos, e ser um procedimento correto, um procedimento seguro. Até porque, vamos lembrar um pouquinho que foi visto, a questão do isolamento. A gente tem que isolar fio por fio. O que é o isolamento? É abrir, a gente vai abrir os cílios para pegar apenas um único fio para poder fazer a colagem da extensão naquele único fio. E aí, se a gente tem uma média de 200 cílios, a gente vai fazer isso 200 vezes em um olho. E aí, depois eu vou fazer um outro olho mais 200 vezes, que vai dar um total de 400 vezes. Então, é um procedimento minucioso, é um procedimento demorado e não precisa ter pressa. Quando a gente inicia na extensão de cílios, a gente demora muito no procedimento, mas também é muito tranquilo. Eu já aviso logo para vocês não se preocuparem e não se cobrarem tanto, porque acontece do aluno se cobrar muito, porque vai fazer a primeira extensão e demora muito. Ou então está no curso lá para fazer a extensão da hora de terminar o curso e o aluno ainda está no primeiro olho, né? E aí vem aquela questão da cobrança, da autocobrança, mas não precisa ter essa autocobrança tão forte dentro de vocês a priori, porque vai ser normal. Vai ser normal colar um fio e ele cair, vai ser normal fazer a extensão no outro dia, não tem mais nenhum cílio colado no olho da tua cliente. Vai ser normal chegar a hora de terminar a aula prática lá na escola e você mal ter começado, tudo isso vai ser normal. É a questão do processo, né? Faz parte do processo e a gente precisa respeitar o processo. O processo, ele faz parte para o nosso crescimento. Por dia, caem uma média de 3 a 5 cílios. Quando a gente tá com uma extensão de cílios, fica mais notório. Eu tô falando para vocês que por dia os nossos cílios vão cair de 3 a 5, de 3 a 5 fios. Aí você pensa assim, eu nunca vi, né? Nunca vi cair um cílio, assim, faz tanto tempo que, sei lá, faz tanto tempo da última vez que eu percebi que caiu um cílio, beleza, tranquilo, normal. Como é só o nosso cílio natural, a gente passa por despercebido, a gente mal nota, a gente mal percebe. Mas quando você está com a extensão, você percebe? Fica um buraquinho, você vê ali que tem uma falhinha. Você sente, porque quando ele cai, ele vai cair no teu rosto. Aí você vai sentir lá uma coceirinha, você vai sentir, vai ter a sensação de que tem alguma coisa no teu rosto. Aí você vai passar a mão, aí você vai ver que é o cílio.
Então, é importante que vocês já avisem isso para clientes de vocês, que é normal a queda de 3 a 5 cílios por dia. Pode ser que caia 3, pode ser que caia 4, pode ser que caia 5 e pode ser que não caia nenhum, tá? Não cair também vai fazer parte do processo. E aí, repetindo, comuniquem às clientes para elas não se assustarem. Mara, o que é que não vai ser normal? Não vai ser normal em um dia cair 10 cílios. Não vai ser normal, dentre essas quedas, o cílio, o cílio natural cair, mas sem ser por conta do ciclo de vida, e sim porque você não isolou corretamente, porque você trabalhou com excesso de cola e aí gerou peso, e aí derrubou o cílio natural. De repente você usou uma espessura, um fio muito grosso, mais grosso do que o cílio natural da cliente suportaria, aí gerou sobrepeso, e aí derruba o cílio natural. E aí, quando a gente força a queda do cílio natural, aí a gente vai estar prejudicando os cílios da nossa cliente. Não devemos fazer nada que force a queda dos cílios. Se você trabalhar correto, se você trabalhar com segurança, você não vai gerar sobrepeso no cílio da tua cliente, levando à queda deles. Agora, se você trabalhar direitinho, conforme o que vocês estão aprendendo, com calma, a calma é importante também. Os cílios vão cair, mas vai cair porque faz parte do nosso ciclo. Deu para entender até aí? Deu sim, Mara. Um cílios dura de 90 a 150 dias. Após ele cair, é substituído por um novo. Qual é esse novo que é substituído? É o anagena, não é isso? Isso, anágena. Anágena. É normal, gente. Daqui a pouco vocês aprendem a falar o nome. Vocês já aprenderam a falar o nome cianoacrilato, não foi? Sim, é que eu não aprendo, viu? Imagino, eu também demorei para aprender, viu? Da mesma forma que eu também demorei para aprender a falar anágena, catágena e telógena. Daqui a pouco vocês aprendem a falar. E esse cílio aqui, ó, após ele cair, é substituído por um novo. Eu já sei que o novo é o da fase anágena. E esse que está caindo é qual? Catágena. Oi? É o catágena? Não, senhora. Telógena. Telógena. Muito bem. O catágena, ele está na fase de transição. É como se ele fosse adolescente. Ele é um adolescente Ele tá se soltando, para né? Ele não está se soltando. Ele tá sendo empurrado, ele está começando a chegar na fase telógena. Porque assim, empurrado ele está sendo. Só que essa questão do empurrar, o que vai cair devido ao processo do empurrar é o telógena. Porque o catágena ele está sendo empurrado, mas vai chegar um ponto que ele vai estar na fase telógena. Chegou na fase telógena, ele vai continuar sendo empurrado. Só que aí, depois da fase telógena, não vai ter outra fase, ele vai cair. Entendi. Apesar que, assim, estudos mais profundos, né, aqui a gente está vendo as fases anágena, catágena e telógena. Mas existem estudos mais profundos que apontam uma outra fase, uma quarta fase, mas que não chega a nos interessar. Mas existe ainda uma quarta fase. Mas para a gente ter... Oi. Pode acontecer de o cílio ter algum dano e não nascer de novo? Pode, por obstrução... Ai, agora eu não sei falar o nome. Obstrução dos poros. Você pode gerar uma obstrução. E o que é obstrução? É entupir. Você pode fazer algum procedimento errado que vai causar o entupimento dos poros. E aí o cílio não vai mais nascer. Da mesma forma da sobrancelha também, a gente pode estar obstruindo os poros e aí o fio vai querer sair
mas aí o poro não tá aberto, ele não vai se abrir, ele vai estar tampado, fechado. Pode ocasionar Cílios pode... um produto que a gente use obstruir esse poro ou não? Não, os produtos que a gente usa, Isso. não, os produtos que a gente usa não vai obstruir os poros. O que pode acontecer é você, como profissional, não fazer uma boa higienização nos cílios da tua cliente, porque aí você vai empurrar todas as impurezas, todos os micro-organismos que estão no cílio dela, você vai empurrar junto com a cola, junto com o cílio artificial. E aí, de tanto você repetir esse processo, aí você vai obstruindo, você vai entupindo os poros. E pode acontecer também com a própria cliente. A cliente dela tem obrigação todos os dias de higienizar os cílios. E vocês têm que avisar isso para elas. Se ela não passa a ter esse hábito de higienizar os cílios, de lavar os cílios, outra coisa importante também vai ser o processo de escovar, né? Escovar os cílios, fazer a escovação diária, também vai levar à obstrução, porque vai ter muito acúmulo de sujeira, de impurezas, de micro-organismos, e aí pode gerar uma doença ocular, pode gerar uma inflamação, pode gerar a questão da obstrução dos poros. Então, assim, você faz o procedimento e aí você tem que dar toda uma orientação para a sua cliente e ela tem que seguir. Se ela não seguir, ela vai estar correndo determinados riscos. E aí você tem que falar, se você não fizer isso, isso e isso, você corre o risco de acontecer isso e isso. Pode fazer medo. Porque se não fizer medo, ela vai pensar assim, higienizar os cílios. Todo dia quando eu tomo banho, eu lavo o rosto. Lavar o rosto é uma coisa. Lavar os cílios é outra completamente diferente. E aí você vai indicar ela a lavar mesmo os cílios, independente se ela lava o rosto ou não, ela vai lavar os cílios. E aí como que ela lava os cílios? Qual o produto que vocês usam que vocês vão estar usando para higienizar os cílios das clientes? Qual é? Aquele shampoozinho Johnson, né? Isso, exatamente. Então, o mesmo shampoo que você usa, você indica para as clientes de vocês. A diferença é que você vai ter aquele pumpzinho que vai estimular a espuma, vai fazer aquele mousse, e ela não vai ter esse pumpzinho. Mas, se você indicar ela comprar o pump e ela conseguir comprar, também beleza. Agora, normalmente, o cliente não tem o pumpzinho. O cliente lava os cílios direto com o shampoo. Bota o shampoozinho na mão, faz uma espuminha e vai lavando os cílios. Só que aí você... Vai, continua. Depois eu interrompo. Só que aí você tem que ensinar também como que ela vai lavar esses cílios. Ela não pode esfregar. Até mesmo quando for secar, ela não vai poder pegar a toalha e esfregar a toalha no rosto como ela tem o costume. Eu digo isso porque é um hábito de todo mundo, pegar a toalha e esfregar a toalha no rosto. Só que isso é um erro que a gente comete. É prejudicial para a nossa pele, vai ser prejudicial para os cílios, porque o ato de você esfregar a toalha, você pode estar arrancando as extensões. Então, como que ela vai fazer para secar? Ela vai dar leve batidinhas. Vai dar lá a batidinha nos cílios para secar e nunca esfregar. Isso é importante vocês dizerem para elas. Fala, Vitória. Mara, no ato, quando a gente vai fazer a extensão, a gente precisa ter algum prime para poder passar depois da limpeza? Eu trabalho com prime. E na material de vocês eu indiquei o prime, mas assim, eu indico o prime futuramente. Depois que vocês aprenderem a técnica. Aprendeu a técnica, vai começar a atender cliente mesmo, gerar dinheiro, né? Aí vocês compram Mas para aprender, não vai fazer diferença, não. O prime, ele vai preparar o cílio para o cílio receber a extensão. Ele vai quando você faz a colagem, é como se o cílio estivesse a cutícula estivesse mais aberta. E aí vai facilitar a colagem. Tanto facilita a colagem como dá acaba dando uma maior durabilidade, porque as cutículas estão abertas, aí você faz a colagem, depois as cutículas se fecham. Tudo que fechou ficou mais segura, porque aí já tem a força da cola
mais a força do fechamento das cutículas. Então, acaba sendo um ponto bem positivo para a gente, essa questão da retenção, né, da durabilidade. Mas não é todo mundo que se dá com o Prime. Tem muita gente que o olho arde, o olho começa a coçar. Então, vai fazer o procedimento de uma pessoa que já tem o hábito de fazer extensão, pergunta se ela já usou o Prime. Ela diz, eu uso o Prime, beleza, então eu vou passar. Vai fazer a extensão numa pessoa que é a primeira vez, você pode até passar, mas com muito cuidado, muita cautela. Geralmente, os Prime, eles vêm no vidrinho, que ele é tipo um borrifador, você aperta, ele xiringa, e aí você tem que ter cuidado. Você vai estar com aí, faz de conta que é a escovinha. Você apertou, né, para xiringar o produto na escovinha. Aí, geralmente, a gente ainda faz isso, balança um pouquinho a escovinha, e aí a gente vai só pentear os cílios com a escovinha que recebeu lá o produto. Penteou, pega lá a bombinha de ar ou o ventilador de mão e seca. Secou os cílios, aí a gente começa a fazer o procedimento. Vocês não podem iniciar a colagem dos fios com o cílio molhado, seja de água ou seja do produto do primer. Sempre vai ter que secar. Eu vou só lavar, não vou usar primer. Então, lavou, secou. Tá tudo sequinho, aí começa a fazer as aplicações das extensões. Deu para entender? Mara, deixa eu perguntar aqui. Em relação à escovinha que você estava falando, eu estava vendo também que tem profissional que tem a escovinha, ele presenteia a cliente com a escovinha que usou nela para estar fazendo, penteando, né? É porque, assim, essas escovas... Eu posso, tipo, presentear a escovinha que eu usei nela ou tem que ser outra? Não, você deve. Porque, assim, essas escovas, elas são descartáveis. E aí, se é de você jogar fora, dá para teu cliente. Você não vai reutilizar em outra cliente, você vai literalmente jogar fora. Então, se é jogar fora, dá para ela. E aí tem profissional que compra, sabe, aqueles vidrinhos tipo de perfume, de amostra de perfume, mas sendo de plástico. Tem muitos no centro, naquelas casas de perfumaria. Tem muita gente que compra aqueles vidrinhos, eu acho muito massa. Eu nunca fiz isso, mas eu acho muito legal a ideia. Pega os vidrinhos, aí você já tem logo, aí faz um adesivo da logo de vocês, aí cola no adesivo, cola no frasquinho, aí faz a espuminha, água e sabão, água e o shampoozinho Johnson, aí dá o shampoozinho, mais a escovinha e ainda dá aquele cartãozinho do pós-procedimento. Não molhar antes de 24 horas, né? Não fazer atividade física, enfim, aquele cartãozinho que vocês fizeram do pós-procedimento, o pessoal faz a impressão, faz o cartãozinho bem bonitinho, legal, assim como vocês fizeram, e aí entrega, e acaba fazendo um kit. Fica bem legal. Eu nunca fiz isso. O que eu faço é dar a escovinha mais o cartão. O shampoo eu nunca dei, porque o pessoal tem a mania de fazer mesmo o shampoozinho, misturar a água e o shampoo. Eu não gosto. E aí, o que eu indico a vocês fazerem? Coloque só o shampoo. Só o shampoo. Não coloque água. Porque aí você não sabe se a tua cliente vai usar no mesmo dia. Porque é importante vocês entenderem que naquele vidrinho pump, que eu já expliquei, é importante que no vidrinho pump, eu vou preparar a espuminha. Coloquei lá a água e o shampoo. Eu vou preparar a espuminha hoje, porque eu vou ter atendimento. Eu já tenho atendimento agendado. Se eu não tiver atendimento agendado, eu não vou fazer a espuminha para ficar lá esperando aparecer alguém, não. E quando terminar o meu dia de atendimento, se ainda sobrou espuminha dentro do meu vidrinho, eu vou jogar fora. Eu não vou guardar e no outro dia eu vou usar aquele que restou de ontem. Não pode fazer isso, porque o shampoo, ele abre. Tem que ficar sempre renovando, exatamente. O shampoo, ele abre a cutícula. É importante. Por que a gente trabalha com o shampoo neutro da Johnson?
porque é o que tem um pH menor, porque é o pH mais neutro que tem, e aí ele vai abrir bem a cutícula sem prejudicar. Os outros abrem a cutícula, mas aí é como se abrisse e aí tivesse uma certa dificuldade das cutículas se fecharem de novo. E o Johnson abre e depois fecha. E por isso que é importante que ele seja fresquinho, né? Fez agora para fazer a higienização de imediato naquela cliente. E como a gente está abrindo a cutícula, qualquer sujeira, qualquer impureza que tenha dentro do shampoo pode passar para dentro da cutícula do fio. Aí você vai fragilizar o fio natural da tua cliente, você vai fazer com que ele caia. Ele nasceu, não chegou nem na fase não chegou nem na fase catágena, ele já caiu. Ele só nasceu, caiu, de tão frágil que ele estava. Ou então ele vai ficar meio cacheadinho, enfim. Pode acontecer várias coisas com o fio. Por isso que a gente tem todo esse cuidado de fazer o shampoo naquele momento de fazer a higienização dos cílios da nossa cliente. E aí eu não gosto de fazer a mistura do shampoo e da água para dar para a cliente, porque ela pode deixar lá guardado e usar uma semana depois, usar 3 dias depois. Por mais que você diga, ó, após 24 horas, a primeira higienização que você vai fazer, já usa esse shampoozinho, aí depois você vai comprando outros, aí você indica o shampoo que é para ela comprar, que é o Johnson. A gente nunca sabe o que o cliente vai fazer. E aí, para não se arriscar, não ter aquela questão de pagar para ver, eu prefiro nem dar. Mas se vocês forem dar só o shampoo puro, é legal. Eu acho massa a ideia. Oi. Inclusive, a instrutora sugeriu isso na live de quarta-feira. Ah, vocês assistiram? Legal. Eu não assisti, gente. Eu perdi, eu nem lembrei. Sugeriu dar o shampoozinho de brinde. Eu Uhum. queria fazer uma pergunta. Faça. Do Prime ainda. Pode fazer. Tem alguma sugestão de marca, assim, ou qualquer um? Qualquer um de cílios, mas eu posso te indicar um, só não lembro o nome. É um tipo azulzinho, que é o que eu uso. Ele é bem popular, bem comum dentro do mercado das lashes. O Supreme, Supreme, exatamente, é o Supreme. Ah, eu vi na minha estética. Pronto, é o Supreme. E aí tem outros, mas o Supreme, ele nem é tão caro, nem é tão barato. Ele tá ali no meio termo e é muito bom. Ele é muito bom. Eu posso fazer logo outra pergunta? Por favor. Eu vi na live também, ela estava usando um potinho para armazenar a cola. Como era o potinho? Um potinho preto, eu vi ele na minha estética também. Pode comprar. Pode comprar. Aqueles potinhos também é para armazenar cola. Antes, a gente armazenava cola no potinho de arroz. Colocava o arroz, aí tampava, e aí o arroz ia sugando toda a umidade, a temperatura, enfim, a nossa cola ficava bem protegida. E aí agora tem esses potinhos, eu só não sei o nome dele, mas ele é bem interessante. Não precisa de arroz, né, ele? Não precisa de arroz. É porque assim, quando eu tô no curso, eu meio que filtro, eu filtro todos os materiais. Porque se eu passar muito acessório, acaba ficando muito caro. E aí eu gosto de dar o básico. Dou o básico e depois vou indicando algumas coisas para estarem comprando. O básico é o que vocês têm. E aí, mais na frente, vocês vão comprando outras coisas. Na medida que vocês forem podendo, claro, comprar outras coisas, vocês vão comprando. Mas eu acho um investimento alto para ter que comprar tudo. Então, começa com o básico. Antes, todo mundo usava o potinho com arroz. Hoje, muita gente continua usando. Mas esse outro potinho é muito bom. Pode usar, tranquilo. Eu vi na minha estética um anel, o anelzinho de colocar cola. Não, eu não gosto do anel. Não gosto do anel, porque é o seguinte, lembra das 3 fases da cola? Quem é que lembra das 3 fases da cola? Ninguém lembra das 3 fases da cola?
Fase líquida. Primeira fasezinha da cola é a fase líquida. A última é elástica, né? A última é elástica, exatamente. E aí, quando ela está elástica, ela não funciona mais. Ela não vai ter uma boa retenção. Vai gerar falsa colagem. Quando você trabalha com a pedra jade ou qualquer outro instrumento, porque tem outras pedras, outras coisinhas que você pode colocar o adesivo, quando você tem essa superfície plana, a cola está ali naquele estágio 3, você vai pegar a cola, vai botar um outro pinguinho em outro espaço, distante daquela cola que está no estado elástico. No anel, tu não consegue, porque o anel está no teu dedo. Tu tá movimentando, trabalhando, isolando, colando, fazendo uma coisa e outra lá com as duas mãos. E a cola está se misturando. Aí tá misturando a cola fresca com a cola mais antiga, a cola que já está elástica, com a cola... Enfim, vai fazer uma mistura toda. As 3 fases, os 3 estágios, na verdade é estágio, não é nem fase, os 3 estágios da cola, a gente não vai saber diferenciar. Você vai botar um pingo lá fresquinho, que é a cola mais líquida, que é o melhor estágio de fazer a colagem. Aí, assim, quando tu pingar, ela já vai se misturar com o terceiro estágio, que ao mesmo tempo já vai se misturar com o segundo estágio. Enfim, vai ficar uma misturada danada e só você vai se prejudicar, no sentido de que você vai colar as extensões e aí vai ter várias falsas colagens. No outro dia, a tua cliente já vai estar te ligando, reclamando que os cílios estão caindo. Ou então, você está colando, quando for pentear, as extensões vão estar caindo. E aí, você vai ficar desesperada, colando, né? Cola, aí penteou, o fio caiu. Aí você cola outro fio, penteou, o fio caiu. Aí, você vai passar o dia todinho para fazer uma extensão de cílios desse jeito. Eu não gosto do anel. Eu nunca indico o anel nos cursos por conta disso, porque não tem como você separar a cola fresquinha, para aquela cola que já não serve mais. Deu para entender? Deu. Esse anel que eu vi, ele pode colar o cílio quando você destaca, né, o número completo. Aí você dá para colar ele. Sim. Tem só o anelzinho. E aí vai ter o anel suporte, que é o anel mais um suportezinho que você coloca as extensões. Uhum. Mas dá no mesmo que se você ficasse com a mão parada, eu coloquei a mão nesse anel, ou coloquei o anel nessa mão. Fiquei com a mão parada aqui, estou trabalhando só com uma mão, tranquilo. Mas não, tu vai isolar, vai colar, a gente trabalha com as duas mãos. E aí o movimento que você está fazendo com as mãos, de isolar, de mergulhar a extensão no adesivo e tal, vai misturando todas as colas. E aí não é legal. É melhor que o adesivo fique lá quietinho, paradinho, numa superfície bem plana, para que a gente possa diferenciar o adesivo fresquinho, no estágio líquido, para o adesivo que está elástico, que é aquele adesivo que já não funciona mais tão bem. O segundo estágio é o viscoso. O viscoso já é uma transição, ele já está começando a ficar grossinho, e aí até que depois ele engrossa de vez, que é quando ele chega no estágio elástico. Mas o viscoso a gente ainda faz umas colagens. Não é aquela coisa de está começando a ficar viscoso, vou descartar e colocar um pingo novo, não, ainda dá para trabalhar. Agora, o que não dá para trabalhar de jeito nenhum é o elástico. Tá bom? Mara, Oi. em relação aos cílios ainda. Pelo menos as sobrancelhas, né, que você falou, que as mulheres com mais idade, elas tendem a não, com o tempo, não crescer mais a sobrancelha, né? Isso serve também, uma regra para os cílios? Sim. Faz parte do nosso corpo, faz parte do nosso organismo. Vai chegar uma certa idade, a partir dos 40 anos, a mulher começa a perder os pelos da sobrancelha, ele cai e já não nasce mais. Aí ele vai nascer, vai crescer, vai cair e não vai ter mais o renascimento da fase anágena. Da mesma forma, os cílios. As pessoas tendem a perder cílios também. Só que é uma questão muito relativa. Não são todas as pessoas. Isso é questão de organismo. Tem alguns organismos que são mais fortes. A questão da alimentação influencia muito.
uma pessoa que se alimenta bem, vai ter o fio mais forte, então ele não vai cair nem com tanta facilidade, como também não vai chegar nesse estágio tão rápido de cair e não nascer mais, tanto nos cílios como na sobrancelha. A questão da saúde sanguínea também. O sangue também influencia muito, as correntes sanguíneas também influenciam muito nisso. Então, tudo é saúde. Se a pessoa é uma pessoa saudável, que se alimenta bem, que tudo também vai para a base da alimentação, os nossos pelos eles já tendem a ser mais fortes. Então, a pessoa não vai ter tanto problema com isso. Então, é relativo, não são todas as pessoas, mas isso acontece. Mas é questão de organismo. O que vai ser com todas as pessoas? É ele nascer, crescer e cair. Esse ciclo de vida. Fase anágena, catágena e telógena. Isso é com todas as pessoas. Agora, essa questão da idade, de que chegou 40 anos, 30 anos, pelo cai e não nasce mais, é muito relativo, é muito de organismo. É mais de questão de alimentação. Entendeu? Sim, entendi. Quem foi que perguntou? Foi a Natália. Oi, Natália, tudo bom? Bom, Cadê a Natália? A Natália tá escondida também. eu cheguei agora, aí toda arrupiada ainda. Não, tá toda. Eu vou já fechar minha câmera também. Ficar só falando. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela de novo, tá? Tá certo. Pronto, todo mundo tá vendo? Sim. Sim, Mara. Meninas, qualquer coisa dá para vocês dar um zoom na tela de vocês também, tá? Ó, aqui nessas duas imagens, a gente tem exemplos das 3 fases, da fase anágena, catágena e o baby lash. Na imagem de cima, tá o cílio isolado, e aí o isolamento tá com um cílio baby, que é o baby lash. Qual que é o baby lash? Menor, mais novinho. Exatamente, anágena, um novinho. E na figura abaixo, a gente tem os 3 exemplos. Vai ter o baby lash, vai ter o catágena e vai ter o telógeno. Vocês conseguem visualizar essas 3 fases nessa imagem? Sim. Certo. O baby, gente, vai acontecer de vocês meio que se confundirem às vezes entre um baby e um catágena. Porque não necessariamente o catágena ele vai ser bem grande. Ele pode ser quase do tamanho do baby. Da mesma forma que o baby não necessariamente vai ser bem pequenininho. Ele pode ser um cílio já bem grande. Vai depender muito da estrutura capilar da cliente de vocês, porque tem cliente que já tem um cílios mega volumoso, que vai ter literalmente lá os 200 cílios por olho. Vai ter cliente que de 200 vai ter 100, aquelas pessoas que mal têm cílio, o cílio é bem ralinho. Então, também é uma questão muito relativa, tá? Quando eu falei que são 200 cílios por olho, não é que todo mundo vai ter os 200 cílios. Algumas pessoas vai ter menos. Algumas pessoas têm os cílios mais volumosos, outras pessoas têm os cílios mais ralinho. Assim como também a gente vai ter pessoas que têm os cílios assim gigantesco, que tu olha e sente inveja da pessoa, porque a gente tem um cílio bem pequenininho e aí você olhou para uma pessoa e o cílio da pessoa tá lá mega grande. Parece até que a pessoa já fez extensão de cílio. Então, pessoas que têm os cílios muito grandes, o baby, ele vai ser um cílio bem grande. Ele não vai ser um cílio baby bem pequeno. Então, tudo vai ser questão de percepção de vocês. A gente precisa ter essa percepção, esse entendimento de que vão ter clientes com cílio volumoso, outras clientes com cílio mais ralinho, vai ter clientes com cílios bem pequenininho,
outras com cílio já bem grande. E aí, se eu tiver anágena e catágena, que é o baby e o adolescente, juntos, um do lado do outro, e parece que os dois estão no mesmo tamanho, qual que vai ser a diferença? A largura, a cor. O baby, como como ele está nascendo ainda, como ele está se desenvolvendo na estrutura, ele vai ser bem fininho, bem clarinho. Por mais que ele seja longo, ele vai ser bem clarinho. E os outros, vocês vão observar que eles já são mais grosso e mais escuro. Quanto mais escuro, mais grosso ele é. Quanto mais fininho, mais claro ele é. Então, como que eu vou conseguir diferenciar o baby para as demais fases? É a questão da cor. Vai na cor. Se os cílios são bem escurinhos e tem um lá bem clarinho, é porque aquele está na fase anágena, está nascendo ainda. Ele ainda está naquele processo de se estruturar, né? De ganhar massa, de incorporar, de ficar mais grossinho. E aí, quando ele fica grosso, ele já ganha mais cor, fica mais escuro. E quando ele é bem fininho, bem clarinho, aliás, quando ele é bem clarinho, ele fica bem... Quando ele é bem fininho, perdão, ele fica bem clarinho. Deu para entender? Deu sim, Mara. Sim. E aí, se você faz o isolamento, vejam aqui a primeira imagem. Você fez o isolamento, né? Abriu os cílios com a pinça e ficou... você viu que tem 2 cílios lá, né? Tem 2 cílios. Você vai fazer a colagem dos cílios artificial em um desses cílios? Não, Não. Quem disse não? Eveline. Por que, Eveline? Porque é fio a fio, então tem que ser cada isolamento tem que ser um fio. Exatamente. Se nessa imagem que vocês estão vendo só tem um fio, se nessa imagem tem 2 fios, e aí você vai e faz a colagem em um fio, o fio que está do lado, ele vai correr o risco dele colar com aquela extensão que você fez a colagem no outro fio que está do lado dele. E aí, um fio vai estar na fase, por exemplo, anágena, e o outro pode estar na fase catágena. Você colou 2 fios em uma extensão. Mara, mas não foi a minha intenção, eu queria colar só em um. Beleza, queria colar só em um, mas como no isolamento, na abertura da pinça, tava 2 fios, os 2 fios se colaram com a extensão. E aí, um pode estar na fase anágena, o outro, vamos supor que está na fase telógena. Fase telógena, o que acontece? Ele é empurrado até cair. E quando ele cai, já vem outro renascendo por baixo. E aí, ele vai cair, mas ele vai ficar preso. Ele vai ficar lá preso porque o outro cílio que também está colado está na fase anágena. E aí, o da fase anágena ainda vai passar para aquela fase da transição, que é a fase adolescente, para depois chegar na fase telógena. E aí, aquele fio que estava na fase telógena, que caiu, mas ficou preso, ele vai estar tampando, obstruindo o poro, sem deixar que o fio de baixo, que é o da fase anágena, saia. Deu para entender? Sim. Por isso que a gente tem que fazer literalmente a aplicação fio a fio. Eu não posso colar uma extensão em 2, em 3 fios naturais. É uma extensão em um único fio natural, devido a esse ciclo de vida. Porque a gente está vendo aqui a ordem, anágena, catágena e telógena. Só que nos nossos cílios não vai estar nessa ordem. Todos os cílios do começo é anágena, os cílios do meio é catágena, os últimos fios vai ser telógena. Não, vai estar tudo misturado. Você vai ter uma fase anágena bem no meio dos cílios, vai ter uma fase telógena bem no começo dos cílios e por aí vai. Os cílios, eles são todos misturados. Não tem uma ordem das fases, vai estar tudo misturado. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado na hora do isolamento e na hora da acoplagem da extensão. Mara, mesmo tendo esse fio telagem, né? A gente deve colar o fio postiço? Não. Não.
Não, peraí, não entendi. Como é? Se tiver esse telágeno que já tá para cair, a gente deve colar também do Pronto, mesmo jeito? o telógena, sim. Você, não vai existir uma extensão, um processo de extensão de cílios com 100% de acoplagem, de colagens. Não vai existir porque, anotem o que eu vou falar, que inclusive vai ser uma das questões da avaliação. Dentre essas 3 fases, existe uma fase que não recebe extensão, que vocês nunca, jamais vão colar uma extensão no cílio das clientes de vocês. E aí, primeiro eu vou perguntar, depois eu digo qual é. Qual que vocês acham que é a fase que... Gente, tem alguém que está com o fone ativado aí, desativa, que está com barulho de televisão. Pronto. Qual, dentre essas 3 fases, anágena, catágena, telógena, qual vai ser a fase que você não vai fazer a colagem da extensão? Até loja. Todo mundo falou telógena, foi? Eu acho que é a Ana. Não é não, Ana? Quem é anágena? Vitória é anágena. Cláudia Quem é Telógena. Cláudia telógena. Quem mais é Acho que é telógena? a Nájina. Telógeno. Telógena. Eita, que povo indeciso. Não é a telógena não, viu, meu povo? Ó, a telógena pode ser uma coisa assim mais óbvia, né? Tipo, já vai cair. Então, o que eu vou colar se o cílio já vai cair? Você cola e aí não tem a manutenção. A manutenção é para isso, porque os cílios vão cair e aí você vai repor as extensões. Tá pesado. Vai leva um, depois leva o outro, vai. Desculpa, Mara. Eu tava tentando entender, olha, se era comigo. Tá. Dentre essas 3 fases, anágena, catágena e telógena, a telógena você vai colocar sim, porque a tua cliente vai retornar com 15 dias. E aí lembra que eu falei que na manutenção a cliente precisa retornar com 15 dias, porque aí ela vai estar com uma média de 50% dos cílios caídos. Se você marcou os 15 dias e ela volta com 20 dias, com 30 dias, não vai ter só 50% das extensões caídas. Vai ter 60%, 70%, 80% ou 100%. E aí não é mais uma manutenção, e sim um novo procedimento. Então, a manutenção existe por isso, porque os cílios naturais vão cair, os que vai estar na fase telógena, consequentemente, a extensão já cai, e aí você vai ter que repor as extensões para não ficar aqueles buracos, né? Só que aí, dentre essa fase, anágena, catágena, telógena, tem uma que você não coloca a extensão, que é a fase anágena. Vocês nunca e jamais vão colocar extensão no fio que está na fase anágena, o fio baby, que está nascendo, que é bebê. Por quê? Se você faz a colagem de um fio sintético no cílio que está na fase anágena, você vai gerar um sobrepeso e você vai derrubar ele. Então, esse cílio que está bebê, que caiu, ele não vai ter o progresso da fase. Vai ficar uma falha ali. Ele caiu, ele nasceu e caiu, né? Ele caiu enquanto era bebê. Então, ele não vai passar pela fase catágena e nem vai chegar na fase adulta, para ele poder cair e nascer um novo fio. Aí vai ficar... É a fase que mais demora, né, Mara? É a fase que mais demora. Aí vai ficar o buraquinho lá, a falha, por muito tempo. Porque vai levar todo o processo de chegar na fase catágena, fase telógena, até que vai ser o tempo do outro fio baby começar a querer nascer. Por isso que você não pode fazer isso. Fase anágena, você não coloca a extensão em hipótese alguma. Por isso que você não vai colocar em 100% dos cílios naturais. Você faz 90%. Porque vai ter essa fase que você não vai poder colocar as extensões. Já a fase telógena, anágena, catágena, telógena, né? Já a fase telógena, você coloca
porque vai ter a manutenção. E aí o fio caiu. O fio da tua cliente caiu. Ela está retornando aí com 15 dias. Lembra que 15 dias atrás você não colocou a extensão naquele fio da fase anágena? Com 15 dias, ele já vai estar na transição. Ele já vai estar na catágena. Não vai ser todos, mas alguns já vai estar na fase catágena. E aí, o que está na fase catágena, que era o que 15 dias atrás estava na fase telógena, que você não colocou a aplicação, vai ser o cílio que você vai repor as extensões, que você vai colocar a extensão. E aí vai acontecer também, prestem atenção nisso, vai acontecer também de você, há 15 dias atrás, você colocou as extensões naquele cílio que está na fase catágena. Qual é a fase catágena? A fase de transição. Isso, é a fase da transição. E aí, 15 dias atrás, estava na fase da transição. Quando a cliente retornou com 15 dias, você vai observar que o cílio que estava na transição já cresceu bastante. E aí a extensão já está bem distante. Aí você já vai estar bem distante da pálpebra. E aí você vai entender que já está chegando na fase telógena. E aí, depois da manutenção, com 2 dias, 3 dias, a extensão cair, você remove, passa lá um removedorzinho, remove essa extensão e coloca um fio novo com aquela distância de 0,1 milímetros. Deu para entender? Sim. Manutenção. Eu vou aplicar os cílios eu vou aplicar os cílios artificiais nos cílios que estavam na fase anágena, que quando eu fiz o primeiro procedimento eu não coloquei. E vou remover algumas extensões que quando eu fiz o primeiro procedimento estava na fase catágena. E atualmente, após 15 dias, já está na fase telógena. E aí, como está na fase telógena e logo já vai cair, eu já retiro ele e faço uma nova aplicação. Mara, todo mundo faz isso? Não. Nem todo mundo faz isso. Mas é aquele serviço mal feito. Se você recebe a tua cliente para fazer a manutenção e aí tu faz só a colagem daqueles fios que quando tu fez o procedimento há 15 dias atrás estava na fase Baby Lash, rapidinho, depois da manutenção, aqueles cílios que chegou na fase telógena vai cair. E aí vai ficar aquela coisa, poxa, eu acabei de sair do espaço da Natália, a Natália acabou de fazer a manutenção e já caiu um fio, já caiu 2 fios, já caíram 3 fios. Né? Vai ficar aquele serviço mal feito, a tua cliente não vai ficar satisfeita. Então, para isso não acontecer, você já retira aquele cílio que você vai estar vendo que já vai cair. Entendeu? Entendi. Show. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Pronto. Curvaturas. Vocês também conseguem colocar no Zoom, tá? Dei um zoom aí na parte da curvatura. Bom, gente, curvatura. A gente tem um leque de opções. A gente vai ter a curvatura A, a curvatura B, a curvatura C, a CC, a D, a curvatura L, a curvatura J, a curvatura CD. São diversas curvaturas que vão existir no mercado. Só que dentre essas curvaturas, existe as que mais são usadas. E as coringas, né? A mais usada, a coringa, é a curvatura C. A curvatura C é aquela curvatura que o rímel dá
é a curvatura que um convex daria. É uma curvatura mais comum, uma curvatura mais normalzinha, mais natural. E aí, quando você coloca a curvatura CC ela já é mais curvada do que a curvatura C. Se você coloca uma curvatura D, a curvatura D é aquele olhar mais dramático. Sabe aquela pessoa que quer chegar e primeiro a gente vai ver o cílio, depois ela? Mais ou menos isso. Aquela pessoa que quer causar, que gosta de chamar atenção e quer chamar atenção pelo olhar, pelos olhos, pelos cílios. Isso muita gente, viu, assim? Né? Como que eu vou saber qual a curvatura que eu vou usar na minha cliente? A gente vai saber de acordo com o desejo da cliente. A cliente vai dizer o que ela quer. O que ela quer causar, né? Se ela quer um olhar mais natural, se ela quer um olhar mais dramático. E aí, conforme o que ela disser para você, você vai vendo qual a curvatura que você vai usar. Nessa aula, a gente vai só conhecer as curvaturas. Aprofundar cada tipo de curvatura, a gente vai ver na aula de visagismo, que é a próxima aula. Visagismo e lash map, que na verdade a aula é de lash map, só que a gente vai ver um pouco de visagismo. O lash map é o desenho, é um mapinha que a gente vai fazer no cílio da nossa cliente. A gente vai avaliar, vai conversar com ela, vai entender o desejo dela, o que ela quer transmitir através dos cílios dela, do olhar dela, e aí a gente vai entender se você vai usar a curvatura CC, a curvatura B, a curvatura D. Só que essas curvaturas, vocês vão ver a curvatura L, curvatura A, curvatura B, curvatura J, são curvaturas que só estão no mercado. Oi. Você quer que eu compartilhe o slide? Lá tem até uma explicaçãozinha. Ah, quero. Desfaz aí a tua compartilhamento. Pronto. Vocês estão entendendo, meninas? Então, sim. Essa cobertura D é o que é mais utilizada na... Como é que chama? Vamos? Esqueci o nome da... Deixa eu lembrar aqui. Quando eu lembrar, eu digo. No volume? Isso. Que é muito volume, assim, quando a cliente quer. Sim. Essa que é usada, é? É mais usada, é a D. Mara, tem alguma curvatura coringa ou não? Tem, a curvatura coringa é a curvatura C, é a coringa. Que é sempre o meio, né? Que nem é mais para mais, nem mais para menos, né? Aquela que todo mundo usa, né? É que todo mundo usa. Aquela cliente que vai chegar e vai dizer assim, eu não sei um tipo de olhar. É a C, exatamente. É o tipo de cliente, a indecisa, a que não sabe o que é da vida, aí tu coloca uma coisa que não tá legal, aí tu coloca uma curvatura mais... Tipo essa D, que é um C bem curvado. Uhum. Não gostei. Aí você tem que, tipo assim, minha senhora, só tem que dizer que é na vida, né? E haja paciência, viu? Mas faz parte. Pois bem, tem a curvatura coringa, que é a C, e as demais, A, J, L, B, são curvaturas que tem no mercado, mas que mal são utilizadas. As mais usadas é a curvatura C, a CC e a D. Só que a C vai ser aquela curvatura mais natural. A CC já vai ser mais dramática. A D já vai ser mais ousada. Então, é como se fosse para cada tipo de cliente a gente tivesse uma curvatura adequada para ele. É porque aquela pessoa que gosta de causar, que quer um olhar bem chamativo, se você colocar a curvatura C, ela vai se olhar no espelho e vai perguntar se tu fez o procedimento de cílios ou não, porque para ela não vai ter diferença nenhuma. Da mesma forma que se você tem uma cliente que não quer chamar tanta atenção, quer dar aquele up no olhar, né? Quer dar o up no olhar, mas não quer aquela coisa de primeiro chegar ao cílio, depois ela. E aí você coloca a curvatura CC. Ou a curvatura D, ela vai te processar. Porque ela vai se achar assim, a drag, e aí ela não vai querer, vai fazer você tirar as extensões,
ou ela vai ficar depressiva, enfim, pode acontecer mil coisas, né? A gente não entende bem qual que é o psicológico das pessoas. Mas de uma coisa pode ter certeza, ela não vai gostar. Então, é aquela coisa de conversar, de entender o que realmente a cliente quer para poder escolher a curvatura que você vai usar. Mara, mas aí agora a gente está iniciando, qual a curvatura que eu compro? Eu preciso ter todas as curvaturas? Não. A curvatura C, por ser a coringa, nesse período de curso e durante o período que você vai passar em treinamento, que você termina o curso, você vai ficar treinando em casa. Treinando, até você ganhar segurança. Quando você estiver bem segura, estiver bastante firmeza no procedimento, aí você começa a atender, de fato, e aí você pode comprar CC, pode comprar D, dar uma variada nas curvaturas, porque isso vai ser importante. Mas vai ser importante quando você estiver fazendo atendimento ao cliente, e não nesse processo de aprendizagem, beleza? Alguma dúvida até aqui na curvatura? Posso continuar? Pode sim, Mara. Show. Comprimento. Gente, comprimento é o tamanho, tá? A gente trabalha com curvatura, comprimento e espessura. Então, comprimento nada mais é do que os tamanhos. Vocês observaram na caixinha de vocês os tamanhos das extensões? Tem um númerozinho do lado, né? Tem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tem vários tamanhos. E aí, para é como se, quando a gente trabalha no Last Map, a gente vai trabalhar com tamanhos diferentes. Eu mencionei a vocês em uma das aulas que a gente não trabalha com um único tamanho na extensão. A gente trabalha a partir de 3 tamanhos, por isso que existe essa variedade de tamanhos. Só que tem uma coisa que vocês precisam entender e anotar agora, beleza? É que essa junção de tamanhos, ela tem que ser estudada. Eu entendi que eu preciso fazer uma extensão de cílios a partir de 3 tamanhos. Então, numa extensão de cílios, eu vou usar 3 tamanhos, 4 tamanhos, 5 tamanhos, só que ou esses tamanhos vão ser sequenciais, por exemplo, eu vou usar 3 tamanhos para fazer um olho, para fazer um desenho. E aí eu vou usar o 8, 9 e o 10. Tranquilo, você usou uma sequência, 8, 9, 10. O que você não pode fazer é, eu vou usar o 8, eu vou usar o 15 e vou usar o 20. Você não pode fazer isso. Porque do 8 para o 15 vai ficar um espaço imenso, vai ficar um degrau, uma escada. Vai ficar feio visualmente. Do 15 para o 20 a mesma coisa, vai ficar visualmente muito feio. Não vai ter aquele design, não vai ter design, não vai ter um começo, meio e fim. Vai ter uma um grande... né, Mara? Oi? Uma naturalidade também, né? Sim, não vai ter naturalidade. Vai ficar uma coisa muito feia. O que a gente pode fazer é usar a sequência 8, 9, 10 ou pular uma única casa. Quando eu digo pular uma única casa, eu me refiro, eu vou começar com o número 8, beleza. Eu pulo 9 e vou para o 10. Eu não posso começar no 8, pular o 9, pular o 10 e ir para o 11, ir para o 12. Mas eu posso começar com 8, pular uma única casa que seria o tamanho 9, e aí eu colocaria o tamanho 10. Depois, eu poderia também pular o tamanho 11 e fazer a colagem do tamanho 12. Em seguida, eu posso pular o tamanho 13 e fazer a aplicação do tamanho 14. Ou seja, uma única casa eu posso pular. Eu não vou pular 2, 3, 4, 5 casas. Mas uma casa eu posso pular tanto para cima como para baixo. Se você pensar bem em relação aos nossos cílios, se você imaginar agora, fechar os olhos e imaginar os cílios, vocês vão observar, vocês vão lembrar, vão perceber que o canto interno dos nossos cílios, ele é bem pequeno, os cílios são bem pequenininhos. E aí vai ficando grande, vai aumentando, tem um efeito degradê.
Só que quando chega no final, normalmente as pessoas pensam que os últimos cílios são os maiores, mas não são. No final, os cílios começam a diminuir. Então, da mesma forma que no nosso canto interno os cílios são menores, no canto externo também são menores. Os últimos fios também são menorzinho. Não tem essa sequência do grande, do pequeno, o médio e o grande. É mais ou menos o pequeno, o médio, o grande e o pequeno de novo. E aí, quando a gente vai fazer a aplicação das extensões, a gente precisa ter essa noção para seguir a estrutura natural dos nossos cílios. Por isso que dentro do visagismo, dentro do que é bonito, do que é permitido em relação a peso, a gente pode baixar uma casa. Eu posso se fazer a sequência de 8, 9, 10, e aí vir para o 9, seria 8, 9, 10, 9. Assim como poderia ser 8, 10, 12, 11. Vocês estão percebendo que eu estou diminuindo no final e aumentando no final. Deu para entender até aqui? Deu para entender essa questão do comprimento? Ter o entendimento claro, vocês não vão ter, porque vai ser mais na próxima aula, que é no mapping. Porque essa questão de tamanhos, de aumentar, de diminuir, é o que a gente vai fazer no papel. É o que a gente vai fazer no mapping, que é a próxima aula. Aqui é só para vocês entenderem que existem esses tamanhos. Para quando chegar na próxima aula, a gente não perder tempo eu tendo que explicar os tamanhos que tem, como que a gente vai trabalhar nessa questão de pular casa, de descer uma casa. E aí a gente direto para o ponto de fazer os desenhos, que são os tipos de olhos, e os desenhos dos mappings. Mas deu para ter uma pequena noção? Deu sim, Mara. Eu tô até desenhando aqui um desenho feizinho, mas tô desenhando, tá? Show de bola. Show de bola. Eu não sei. Deixa eu ver. Eu consigo compartilhar a tela? Eu consegui uma vez, não foi? Pronto, tu pode agora. Posso, né? Deixa eu ver aqui. Desenhar olho é muito fácil, viu? Muito fácil. Só que não. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Que no celular não é muito bom, mas vamos tentar. Gente, aqui não é um olho. Eu tentei desenhar aquele protetorzinho, que é o pad, que vai ser em cima do pad que a gente vai desenhar o mapping. Só para vocês terem uma noção. Aqui é o mapping, e aí, na construção do mapping, eu vou fazer isso. Pronto, mais ou menos isso. E aí, onde que vai entrar a questão das numerações? Aqui, deixa eu colocar aqui. Canto interno. E aqui o externo. Canto interno, os cílios são menorzinhos. Então, geralmente, a gente começa com tamanho 8, tamanho 7. Quando os cílios são cílios mais longos, tem uns lá que a gente começa com tamanho 9. Então, vou começar aqui com o comum, mais normal, tamanho 8. Eu poderia colocar aqui 8, para escrever, o número que tá ruim, 8. Aí eu posso colocar a sequência 9, aí posso vir 10 e aqui 11, uma sequência. Isso aqui é um modelo de um mapping. Cada quadradinho desse, onde tem a numeração, por exemplo, esse espaço que tem o número 8, todos os cílios que tá dentro desse quadradinho do 8 vai receber a numeração 8. Quando eu for preencher esse espaço, esse quadradinho do número 9, todos os cílios dentro desse espaço vai receber o tamanho de extensão 9. E por aí vai. Então, eu posso trabalhar com essa sequência, na sequencial 8, 9, 10, 11. Ou, deixa eu ver se eu consigo apagar só o 11. Ou eu posso trabalhar 8, 9, 10 e aí voltar para o 9. O que eu não poderia é fazer 8, 9, 10, 8.
porque do 10 para 8 está muito longe, então ia ficar uma escada e não um degradê. Tem que usar essa sequência, tanto para pular uma casa como para descer uma casa. Ou então, a gente poderia fazer o seguinte. Poderia ser 8, 10, 12, 11. 8, 10, 12, 11. Ou poderia ser 8, 10, 12, 14. Mara, mas tu não falou que no final os cílios são menorzinho? E aí se eu colocar o 14, não ia ficar estranho? Não, não fica. Vai depender muito do que você quer. Se você for fazer um gatinho, o gatinho, geralmente o gatinho, a ponta, os últimos cílios, realmente são bem maiores, que é onde destaca, né? Destaca o canto externo. Destaca esse canto externo aqui, os últimos cílios. E aí poderia ser um 14. Mas tem pessoas... 12, 13, 14. Tem pessoas que não quer fazer, que vai fazer um gatinho, mas não necessariamente quer o canto tão longo, tão destacado. Vai fazer o gatinho, mas aí seria 8, 10, 12 e 11. Do jeito que eu fiz aqui, 12 e 11. Ou seria 8, 10, 12 e 13. Ou seja, mapping, a criação do mapping não vai ter, não vai ser como uma receita. Eu não vou chegar para vocês e vou dizer assim, gente, vamos trabalhar olhos. Olho gatinho, vocês vão usar a curvatura C, os tamanhos 8, 9, 10, 11. Não. Mapping é criatividade. Nós que trabalhamos com cílios, nós somos artistas. E a nossa arte a gente faz em cima do mapping. Então, se é uma arte, se é uma criação, eu crio o meu estilo gatinho. Eu vou criar o meu olho boneca. Eu vou criar o olho oncinha. Eu vou criar o olho tigresa. Eu crio. Mas existe maps feito. No curso, a gente vai trabalhar com mapping feito. Vai ter, eu vou dar um map, vou dar um olho gatinho, um map de gatinho feito e vocês vão reproduzir. Mas é porque vocês estão aprendendo. Mas vai ter um outro momento do curso que eu vou falar, vamos fazer um estilo boneca e aí vocês vão fazer sozinha. Vocês vão ter o entendimento, o conceito, vocês vão entender o conceito do que é. Como é que eu saio daqui? Pera, clica nos 3 pontinhos. Deve eu sair, não? Reconhecimento inteligente, salvar em álbum, novo quadro. Zerar, não tem não? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, foi. Deu certo. Pronto. Vocês vão ter o entendimento do conceito, o que é o cílio boneca. Vão ter o conceito do que é o cílio oncinha, o cílio gatinho. Só que aí, depois que vocês aprendem o conceito de cada estilo de olhos, vocês vão criar o de vocês. Quando eu digo que vocês vão se formar em artista de cílios, é porque vocês literalmente são artistas. Se vocês são artistas, vocês vão ter que criar e não copiar. O que seria copiar? Pegar um olho, né, o olho gatinho, pegar o gatinho e reproduzir. Não, para aprender, a gente vai trabalhar assim. Mas aí depois vocês vão criar os seus próprios maps, vocês vão criar seus próprios olhos. Deu para entender? Sim. Show. Deu sim, Mara. Show. Mara, eu posso falar um pouquinho do que eu entendi? Cheguei agora na metade da aula. E, tipo assim, né? O cílio, como você falou, que você pode deixar... Tem drag queens que adoram o cílio bem alongado, né? Você desenha o olho de uma drag queen. Há um cílio, como você falou, um gatinho, um olhar mais tímido. Como você falou, você transforma. Você pega uma pessoa de um olhar bem mais tímido
que é uma gerente, que tem um olhar bem mais determinado. Você consegue transformar esse olhar dessa pessoa. Até às vezes eu brinco na sobrancelha, né? Você pode deixar uma pessoa com cara de sono, com cara de megera. O olhar é do mesmo, você pode deixar uma pessoa que tem um olho bem mais fechado, japonês, bem mais aberto, a uma pessoa um olhar bem mais tímido ou tímida, né? Verdade. É isso aí. Aí agora vamos para a espessura. Vou compartilhar, peraí. Tá. Espessura, gente, é a largura, que a gente precisa também entender das larguras. E assim como assim como nas curvaturas a gente tem uma coringa, na espessura a gente também tem. Qual seria a coringa das espessuras? Primeiro vamos entender que a gente tem um leque gigantesco. A gente tem do 0.1 ao 0.20. Do 0.1 ao 0.10, 0.12, mais ou menos, são extensões que a gente vai trabalhar no volume russo, porque são extensões mega ultra finas, são extensões super finas. E no volume russo a gente trabalha com extensões muito finas, que é para poder fazer a criação daquele buquê, do lequezinho. E como no fio a fio a gente trabalha apenas com uma única extensão, a gente já tende a trabalhar com uma espessura mais grossa. Só que essa espessura, ela não pode ser tão grossa. Ela só vai poder ser a espessura 0,20, por exemplo, que é a mais grossa, se o fio da minha cliente permitir. Por exemplo, eu vou fazer as extensões na Natália. Os cílios da Natália é bem fininho. É um cílio que a gente olha assim, vixe, esse cílio é muito frágil, é bem fininho. Eu não posso jamais colocar a extensão da espessura 0,20. Porque uma única espessura 0,20 vai ser o dobro, o triplo do peso do cílio natural da Natália. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar um sobrepeso no cílio natural da Natália e vou derrubar o cílio dela. Então, eu vou estar prejudicando o cílio da Natália. E isso a gente não pode fazer. Então, a gente precisa trabalhar com espessuras mais próximas possível da espessura natural da nossa cliente. E aí, qual que é a coringa? A coringa é a 0,15. Mara, vou fazer uma extensão, já olhei e não consigo entender qual é a espessura que eu vou colocar nessa minha cliente. Coloca a 0,15. A 0,15, ela nem é muito fina e nem é muito grossa, ela tá ali no meio termo. Então, ela não vai, pode ter certeza que ela não vai ser prejudicial. Agora, se você colocar uma espessura abaixo da 0,15, como é mais fina, é uma espessura que tende a ser mais fina, abaixo da 0,15, não vai dar tanta diferença. Porque quanto mais fina a espessura, quanto mais fina a extensão é, mais clara a cor da extensão vai ser. Da mesma forma no cílio natural. Quanto mais fininho o cílio natural, mais clarinho ele vai ser. Quanto mais grosso o cílio natural, mais escuro ele vai ser. E as extensões, que são cílios artificiais, também é da mesma forma. Então, se eu tenho uma pessoa que tem o cílio bem fino, ou uma estrutura mais comum, né, que nem é tão fino, nem é tão grosso, eu vou trabalhar com a espessura 0,15, que já é a coringa. A espessura 0,15 ela é a mais utilizada por todas as profissionais. Ela se adapta na maioria das pessoas, considerada como uma espessura coringa, que deixa sempre um efeito bonito e natural. Aquela pessoa que quer dar aquele up no olhar, mas quer preservar a naturalidade, 0,15. Só que aí você vai ter aquela pessoa que quer que quer um olhar assim de drag, né? Primeiro o cílio, depois a pessoa. Você pode trabalhar a espessura 0,20, que é um fio mais grosso, e aí ela vai se destacar mais. Só que aí tem a questão do estudo da estrutura do fio. Vamos ver aqui a Vitória. A Vitória, por exemplo, vamos imaginar que a Vitória, ela tem os cílios bem fininhos, só que ela é uma pessoa que quer expressar... ela é uma pessoa bem ativa,
né? Uma pessoa bem ativa e gosta de um olhar bem marcante. E aí ela vai tipo chegar e dizer, olha, eu quero a extensão mais grossa, que é para dar mais volume, que é para chamar mais atenção. Beleza. Pode ser que eu ouça o que a Vitória está dizendo, porque eu vou analisar o fio dela. Se eu chegar à conclusão que o fio da Vitória é mega fino, eu não vou colocar em hipótese alguma a espessura 0,20, porque eu vou prejudicar o cílio natural da Vitória. Da mesma forma seria se a Vitória tivesse os cílios mega grosso, e aí ela chega e diz assim, eu quero extensão de cílios, mas eu quero uma coisa assim bem natural, não quero chamar muita atenção, quero só dar um up no olhar. Se você colocar a espessura 0,15 nesse cílio que é tão grosso, vai ficar desproporcional. A extensão não vai aparecer, o que vai aparecer é o cílio natural dela. E o objetivo de você fazer uma extensão de cílios é para que a extensão apareça. Você esconde o cílio natural e a extensão é que aparece. Então, a gente tem que saber dosar, saber fazer esse estudo, ter essa visão de realmente qual a extensão a gente vai colocar na cliente. A 0,15, nem todas as pessoas, a 0,20, perdão, a 0,20 nem todas as pessoas vão suportar o peso. Né? Nem todas as pessoas vai ter um cílio natural que suporte o peso da espessura 0,20. Então, por mais que a pessoa queira, você só vai colocar se a estrutura do fio dela for condizente à espessura 0,20. Se não for, você vai colocar 0,15, que é uma espessura coringa, que não vai ser prejudicial. Deu para entender mais ou menos essa questão da espessura? Sim. Ficou tranquilo? Curvatura, comprimento e espessura? Sim. Show. Quem deve escolher a curvatura, a espessura e o comprimento ideal para os fios usados na extensão é você, profissional. Não é você, profissional, que está apto a avaliar fios naturais da cliente. Verificar o que eles suportam e qual o formato irá valorizar mais o olhar e preservar mais a saúde dos fios naturais da cliente. Estude, entenda e argumente com a sua cliente. Isso é sua obrigação. Gente, é nossa obrigação orientar a cliente. Porque vai acontecer da cliente querer, como eu expliquei, dando o exemplo da Vitória, vai acontecer da cliente chegar querendo um mega cílio, uma extensão bem grossa, para chamar bem a atenção, só que o cílio dela não vai suportar. E aí você tem que argumentar, tem que conversar, tem que explicar, para que ela entenda que se você fizer do jeito que ela quer, você vai estar prejudicando os cílios naturais dela. Mara. Agora, se você trabalha... Oi. Mara, é a Vitória. Mara, tem uma cliente, ela tem uns cílios mega fino. Aí ela vai e pede um boneca. Tem como eu fazer? Não, pede um boneca não. Pede um gatinho, né? Que é a ponta maior no final. Tem como fazer o gatinho nos cílios mega fino? Tem. Você vai usar espessuras mais finas e tamanhos mais pequenos. E aí bota uma curvatura C, porque quanto mais curvado é a curvatura, é o fio, quanto mais curvatura o fio tem, mais peso ele gera. Então, a curvatura C, ela nem é tão curvada e nem é tão aberta. Então, ela ser coringa, ela também ajuda nisso. Tá certo. Alô? E aí, quando vocês estiverem fazendo o processo de avaliação, é super simples, gente. Você vai pegar, a cliente está lá deitada, você vai escolher, vai analisar lá qual a espessura que você vai usar. Você vai pegar com uma pinça, para pegar uma extensão, e vai levar a extensão lá para o olho, para o cílio da tua cliente. Só colocar pertinho. E aí você vai comparar a espessura do cílio natural para a espessura do fio artificial. Achou que está muito grosso, descarta e pega outro mais fino. E aí você vai fazendo essa comparação de extensão, que é o fio artificial, para o fio natural. E aí você vai vendo
Você vai ter essa noção do que está muito grosso, do que está muito fino e do que está ali mais próximo, mais adequado para aquele cílio natural. É bem simples de fazer essa avaliação. Deu para entender? Próximo slide, Elmo. De olho na dica. Olhos fundos, disfarce utilizando os fios mais curvados, como o C e o D. Os olhos fundos são pessoas, gente, que parece que a estrutura óssea do olho dela é meio para fora, meio estufado, e o olho é lá dentro. Se vocês conseguem imaginar imaginar alguém, tipo, conhece alguém ou já viram alguém que tem esse olhar bem fundo. Se essa pessoa que tem o olho bem fundo, a gente vai ver isso mais a fundo na próxima aula, tá? Ver imagens, vídeos. Se você coloca uma curvatura que tem um olho bem fundo, uma curvatura que seja mais aberta, vai dar uma sensação de que o olho dela está mais fundo ainda. Vai dar aquela ilusão óptica de que você fez um procedimento que empurrou mais ainda o olho dela lá para dentro da estrutura óssea do rosto dela. Então, não vai ficar um negócio visualmente bonito. Quando você usa a curvatura C e D, que são curvatura mais curvada, eu não digo nem tanto a C, mas a CC e a D, para esses olhos fundos, você consegue, como elas são bem curvadas mesmo, você consegue, meio que de uma certa forma, tampar um espaço que tem da profundidade do olho dessa cliente para a estrutura óssea. Então, vai dar uma sensação, uma ilusão óptica de que o olho dela está no canto. É um olho normal e não um olho para dentro do rosto dela. Os olhos orientais, que são geralmente a pessoa que tem um olho bem pequenininho, oriental, tem um cílio bem reto. E aí é importante que a gente use cílios com uma curvatura menorzinha, não seja uma extensão muito curvada como a C, a CC e a D. Né? Uma menos curvada do que essas que eu citei vai ser a B. Tem a J, tem a L, só que geralmente a gente usa a B em clientes que tem o olho bem juntinho, bem pequenininho. Que aí vai ser mais fácil a acoplagem, que é a colagem. Vai ser mais fácil de você colar a extensão no fio da tua cliente, porque quando a cliente tem o cílio muito reto, você meio que perde a base, você perde a sustentabilidade do cílio natural para a extensão. Porque o cílio natural, um cílio normal, ele vai ter uma curvatura leve, chegando assim na curvatura C. E aí, para você fazer uma acoplagem tranquila, você coloca qualquer tu pode tirar aqui do slide? Para eu mostrar uma coisa a elas. Ó, vamos imaginar o cílio. O cílio, ele tem um cílio normal. Ele vai ter essa curvatura, uma curvatura C. Aí você vai vir com uma outra curvatura, acoplou, porque o cílio natural ele já tem uma curvatura leve, tá? Então, o cílio artificial vai acoplar. Se você vai fazer uma extensão no cílio que ele é reto, o cílio natural é reto, aí você vai colocar uma extensão que tem uma curvatura, não vai ter aquela sustentabilidade do cílio natural, segurar ele por baixo. Ele vai ficar solto. Deu para entender? Por isso que a gente trabalha com uma curvatura que seja mais leve, que não seja tão curvada. Porque se for muita curvatura, uma C, uma CC, uma D, o cílio natural, a base, não vai sustentar. Ele vai ficar meio solto, vai ter muita dificuldade para colar, para fazer essa acoplagem. E aí a gente opta por uma extensão que não tenha tanta curvatura, que seja mais parecida com esse cílio natural, sem curvatura. Pálpebras caídas. Volta para o slide, Elmo, por favor. Só um minutinho. Eu não vi a Maria Eveline hoje ainda, né? A Eveline deu boa noite hoje. Não vi a Eveline hoje. Já falei muito. Certeza. Menino, Olha a gravação amanhã, viu?
Elmo, tu perdeu a Eveline falando, tu perdeu a Vitória que ligou a câmera. Meu filho perdeu, foi coisa, filho. Mentira. Eu vou assistir amanhã a aula, eu vou assistir amanhã a aula. Vitória ligou a câmera. Ligou a câmera. Gente de Deus. Ai, meu Deus, Ligou a Eu não câmera. digo é nada, viu? Eu vi a Vitória, eu fiquei morta de emocionada, porque pela primeira vez eu vi a Vitória. E ela disse que na escola essa semana eu vi, a Vitória vai vir aqui na escola, vou ter que preparar tudo, não sei nem quem é. Vai aqui uma modelo, uma famosa, não sei. Né? Vamos lá. Pálpebras caídas. Essas pálpebras caídas, gente, são mais comuns. Vai ser bem comum você encontrar clientes que vai ter a pálpebra caída, principalmente as mulheres com uma idade mais avançada, né? Que a pálpebra começa a ficar mais flácida. E aí, na extensão de cílios, pessoas que têm a pálpebra caída, que dá uma expressão de olhar morto, olhar de peixe, a gente consegue iluminar mais esse olhar, abrir o olhar com as extensões. A gente gera uma ilusão óptica que dá uma sensação de que ela tem um olhar mais aberto e não um olhar que está caído devido à pálpebra que está sobrecaída no olho. E aí, geralmente, a gente trabalha com a curvatura C até o meio do olho. A gente pode, assim como a gente mescla os tamanhos, né, que eu posso usar vários tamanhos na extensão, nas curvaturas eu também posso mesclar. Eu posso usar a curvatura C e D, posso usar uma B e uma C, eu posso usar uma CC e uma D, eu posso usar várias curvaturas naquele olho que eu estou projetando. E aí, para eu abrir esse olhar, a gente usa a C e a D, que a gente trabalha com a curvatura C até o meio do olho, e do meio do olho até o final, a gente trabalha com a curvatura D, porque a D, ela vai dar essa ilusão óptica de que o olhar não tem essa pálpebra que está sobrecaída no olho. Vai perder essa noção, essa impressão de um olhar morto, de um olhar caído. A gente consegue abrir mais o olhar dela pelo final, que é exatamente onde está concentrado o excesso de pálpebra que está caída. E aí a gente sempre vai usar a curvatura C, ou a curvatura D. Então lembrem, sempre quando receberem uma cliente que tem pálpebra caída, o final das extensões, do meio até o final, usem a curvatura D, porque aí você vai trabalhar bem o olhar dela, você vai realmente transformar o olhar dessa cliente. Vale ressaltar que a harmonia do olhar depende de uma boa avaliação na sua cliente antes de começar a extensão. Analise a espessura, a curvatura dos fios naturais, o modelo dos olhos e como você pode fazer para deixá-la ainda mais bonita e valorizada. É a questão da harmonização facial. Assim como a gente trabalha a questão da harmonização facial na sobrancelha, a gente também trabalha nos cílios. Assim como a sobrancelha é a moldura do rosto, os cílios também é. Os olhos, assim como as sobrancelhas, os olhos também falam. Então, a gente tem esse poder aí nas mãos de transformar um olhar. Pegar um olhar que está meio triste, meio caído e iluminar mais esse olhar, dar uma abertura nesse olhar que antes era um olhar bem triste. Deu para entender, meninas, até aqui? Eu quero ouvir de vocês, porque a aula já está finalizando. Mari, deixa eu perguntar. Show. Elmo, o próximo slide? O próximo slide, gente, é sobre a manutenção. Só que eu já acabei falando sobre a manutenção. Mara, Oi. Tá me ouvindo? Tô. Deixa eu perguntar. A fisionomia do olho, não tanto o cílio, a pálpebra. Tem gente que tem o olhão grande, ou o olho mais fechadinho, ou Pronto, até que tem gente viu, né? Tem alguma coisa a ver? Tipo, vai contar com disso também pesa na avaliação ou não? Ou só é superficial? Tipo, o olho mais oriental, o olho mais... Não,
Vai contar, porque assim, vai ter pessoas que têm um olho bem grande, mas não gostam do olho grande. Ela vai dizer, eu tenho, quando você estiver conversando, fazendo a avaliação, ela vai dizer que queria meio que diminuir mais o olho, não sei. Ela vai falar com as palavras dela que não gosta do olho grande. E aí existem mecanismos dentro do visagismo, na extensão de cílios, que a gente pode dar essa ilusão óptica de que o olho dela fechou mais, ficou menorzinho, ficou pequenininho. Da mesma forma, pessoas que vai ter o olho bem pequenininho, que também não gosta do olho pequeno, e aí a gente vai ter mecanismos para trabalhar e dar essa ilusão óptica de que o olhar já está mais aberto, que o olho já é um olho maior, um olho grande. Deu para entender? Deu. Então, a gente vai trabalhar esses mecanismos na próxima aula. Que a gente vai entrar, que é onde a gente entra diretamente no mapping. O mapping é o mapinha que a gente vai ver tudo isso. Tá bom? Sobre a manutenção. Como eu já acabei citando algumas coisas, eu quero só que vocês me respondam o que é a manutenção. Quem vai me falar o que é a manutenção? Olha que vai ter uma avaliação, viu, gente? Eu quero ver se vocês vão ficar calados até na avaliação. Vocês vão me devolver a avaliação toda em branca. Eu fiquei com uma dúvida na manutenção. Eu fiquei com vergonha de perguntar. Quem que tá falando? A Claudinha? Eveline. Eveline. Sério, Eveline? Pergunte, meu amor. Não precisa ter vergonha, não. A sua dúvida é a dúvida de alguém, pode ter certeza. Quando a cliente volta para manutenção, né? Eu não vou colocar no pelo... Qual é, hein? A fase, eu esqueci. Anágena. Quando ele tá bebê. Bebê. Eu não vou colocar. Quando eu tô fazendo a colagem. Agora, na manutenção. Quando ela voltar para manutenção. Na manutenção também não. Se tiver algum baby, né, algum fio que está nascendo, você não vai colocar. Na manutenção que você vai fazer, há 15 dias atrás, você deixou de colocar a extensão no fio baby, porque ele estava na fase anágena, é um baby lash, é um fio bebê, enfim, você não ia colocar. Só que 15 dias depois, quando você está fazendo a manutenção, ele não é que ele vai estar, mas ele pode acontecer de ele já estar na fase da transição, que é na fase catágena. Aí, se 15 dias depois ele já está na fase catágena, aí você coloca a extensão. Entendeu? Entendi. Aí quando ele estiver no telógena, eu vou retirar, na manutenção? Sim, você retira. Você retira. Para fazer um trabalho mais caprichoso, você retira. Aí eu coloco de novo ou não? Não, aí você coloca uma nova extensão. Quando ele estiver no telógeno? Sim. Tá certo. Pronto, só isso. Vai ver que ele vai estar bem grande. Deu para entender? Deu, só isso. Obrigada. Show. Nada. Elmo. Oi. Tu pode colocar só no vídeo para a gente finalizar, porque eu não mostrei o vídeo para elas. Porque no celular não dá. O vídeo é o início. É o primeiro slide. Tá, ok. Meninas, o videozinho é aquele vídeo que vocês viram no Telegram, tá? É só pra gente... Só pra gente finalizar a aula. Deixa eu ver aqui meu volume, como é que tá meu volume, está ok. Eu acho que não tem som não, Elmo. Não, então beleza. Não. Pronto, eu vou liberar agora.
Aqui, ó, a fase anágena, tá? Quando a fase anágena tá começando a sair. É como se ela estivesse começando a nascer. E aí, ó, já nasceu. Ela começa a ir para frente, começa a ser empurrada, que aí já tá na fase catágena. E agora já está na fase telógena, que é a fase adulta, que aí já é a fase da queda. Quando o cílio cai, já vai estar vindo, já vai estar nascendo um outro baby lash. É bem simples de entender. Vocês entenderam direitinho? Vamos saber explicar as clientes quando a cliente ligar desesperada, reclamando, dizendo que o cílio está caindo, o que é que vocês vão dizer? É normal cair até 5 fios por dia. Isso Porque os filhos têm uma fase de transição, o estágio. Ele nasce, cresce, ele passa pela catágena, que é a fase da transição, e na telógena ele já está na fase do descanso, que ele vai cair. Isso mesmo. E aí, essa informação, vocês vão esperar a cliente ligar desesperada, reclamando, dizendo que os cílios estão caindo? Ou vocês vão informar já durante o procedimento? No ar do procedimento a gente vai falando, explicando a ela. Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? Tranquilo, Mara, tudo anotado. Eu acho que elas esperaram eu chegar para se calar, né? Porque quando eu cheguei, se calaram. Impressionante isso, eu fico besta com isso. Menino, não é que é verdade, Elma? Elas estavam tudo falantes, conversaram foi muito comigo dessa vez. Então eu vou Aí bater mais chegou, não. Entendi que o que chegou, elas se é calaram. entendi. Eu tenho mais uma pergunta. Muito Olha bem, aí, Evelyn, olha aí. Pergunte. Nós teremos quantas aulas teóricas? Porque na apostila são 7, né? Tem próxima aula e uma outra aula, né, Elma? Então são Pessoal, 7 mesmo, né? para ser bem sincero, a gente vai fazer praticamente até o retorno das aulas, a gente vai estar falando alguns conteúdos teóricos, porque tem muitas coisas no cílio. Eu sei que na apostila é sério, a gente vai dar alguns conteúdos a mais, porque o cílio é aquela parte mais delicada do corpo. Então a gente vai ter que dar umas refrisadas, novamente, alguns conteúdos, porque eu estou sentindo ainda que vocês estão com algumas dúvidas, posso até estar enganado referente a isso. Mas na apostila é 7, né? Parabéns, a Evelyn já leu a apostila todinha, muito bem, parabéns. A gente vai dar alguns conteúdos extra para poder auxiliar e não ter mais nenhuma dúvida quando a gente retornar para a prática na escola, viu? Meninas, e os treinos? Cadê os treinos que vocês não mandaram? Só a Eveline que fez. Cadê os treinos? Próxima aula, que é o Last Map, já tem um outro exercício que vai precisar dessa base que vocês estão tendo. Cadê as atividades que eu não estou vendo, que eu não recebi? Só recebi da Eveline. Mara. Oi. Eu posso retirar aqueles pelos e colar tudo novamente, né? Pode continuar fazendo treino. Pode continuar fazendo treino. Haja cílio. Haja esponja, haja cílio. Mas é isso, a gente tem que treinar. Terminou o curso, vocês vão continuar no processo de treinamento. Olha, ninguém, mas ninguém mesmo na face da Terra finaliza um curso de extensão de cílios e já começa a atender. Ninguém. Termina-se o curso de extensão de cílios e você continua praticando. Você vai se aperfeiçoar, você vai desenvolver sua técnica. Depois, quando você tiver bastante segurança, aí você começa a atender. Diferente de sobrancelha. Sempre tem algo a mais a aprender, né? Sempre, sempre. Tem a questão da agilidade, que vocês precisam ter agilidade, mas essa agilidade vocês só vão aprender diante o treinamento.
A agilidade é fundamental porque você vai atender uma cliente pagante fazendo procedimento em 4 horas, em 5 horas. Mara, exagero Mara, não é. Vocês vão ver que não Mara, é. Quando eu vocês posso forem dar um fazer, vocês vão exemplo ver. bem prático Pode, que aconteceu pode. lá na escola. Teve uma colega que ela, no procedimento, não é que ela fez errado, ela usou, acho que foi a cola errada, se não estiver enganado, e acabou caindo todo o cílio da cliente dela, e ela ficou assim, meio um pouquinho chateada. Aí a gente foi investigar o processo, que foi o quê? A cola. É por isso que eu falo que tudo é muito minucioso, tudo é muito, tem que desenhar. Ou então é isso que ela quer dizer. Que treinar até cair os dedos. Se cair os dedos, vai pro cotovelo, não sei, inventa. Porque é com o treino que vem a prática de vocês. Aquele negocinho de separar o cílio para colar o outro cílio, todo o processo disso também, lógico, vai ter muita prática, também cotidiano. Tem coisas que não vai conseguir falar, mas demonstrar é impossível. Tipo, nas fases que tem a inicial, a intermediária e a avançada, que é o início do... Eu inventei isso agora, tá? Mas é o início, o meio... Eu tô vendo aí. Eu esqueci das fases, como é que é as A fases? A máquina, máquina, a catagem. qual é a Catagem última? e relógio. Isso, olha aí, coisa linda. Então, tem coisa que você vai ver muito na prática, no dia a dia seu, quando você for estiver fazendo um alongamento de cílio. Aí você vai ver vídeo, então essa é a fase inicial, essa é a fase anógena, essa aqui é a catagem, essa aqui, então, tem muita coisa que é o dia a dia, que é a prática mesmo. Não pode explicar 10 vezes para vocês, mas se não vê na prática, não tem como, né? É isso, para dar meu boa noite para vocês, né? Mara, Oi. quando a gente terminar as aulas práticas, aí eu já posso treinar nas modelos, né? Pode, deve. E eu aconselho que você cobre, viu? Você não vai cobrar um valor de um procedimento normal, mas cobra uma taxa R$ 20, R$ 30, porque o material é caro. E você treinando, você vai estar gastando o seu material. E aí, quando você for atender mesmo para valer seus clientes, você vai ter que fazer um outro investimento. Então, durante esse processo de aprendizado, vai cobrando uma taxa, R$ 20, R$ 30, vai guardando. Não é para comprar o pão e para pagar água, energia, não. Vai guardando, guardando. É quando você começar a atender suas clientes, você vai ter o dinheirinho ali para repor o material que você gastou nesse período de aprendizagem. Mas é uma dica. Se você quiser fazer de graça, também tranquilo. Mas eu acho bem mais favorável se você ter esse planejamento. Senão, quando você for começar a atender, você não tem mais material e aí vai ter que fazer um novo investimento, tirando do bolso um dinheiro que poderia estar sendo investido em outra coisa. E aí é bem melhor você usar o teu próprio treinamento, já a tua própria área, para fazer esse segundo investimento que é atender as suas clientes. Uma dica do Elmo para finalizar, né? Quando começar as práticas na escola, leva as amigas. Leva as futuras clientes de vocês. Vou levar minha irmã. Não tem problema levar a irmã, né? Mas leva uma futura cliente. Irmã também é cliente, eu sei disso, né? Mas uma vizinha convida, uma amiga, uma inimiga, né? Não sei. Leva alguém que é uma futura cliente de vocês. Porque quando você fizer um alongamento nelas, um exemplo, quem é que vai fazer a manutenção delas? Você. Não vai ser outra pessoa, porque ela fez com você. Então, quando começar a parte de prática na escola, leve as possíveis e futuras clientes de vocês. Porque elas vão saber que foi feita por você, já vão saber o peso da mão de vocês, porque também tem peso. Porque você tem que ter uma leveza, mão de fada, para que a cliente nem sinta. Eu não sei se mais algum cliente já dormiu, assim, tô fazendo alongamento, não, né? Dorme. A gente prepara todo o espaço para a cliente dormir. Quase uma massagem, praticamente, né? A massagem dos olhos, massagem né? dos olhos, é. Então, se a cliente dormir, é porque ela, tipo assim, ela não sentiu nada e ela gostou da sua massagem nos olhos, né? O seu embelezamento do olhar dela. Quando a pessoa dorme é porque ela se sentiu tão confiante e tão agradável ao ambiente e ao seu toque que ela dormiu. Ou então é um ponto positivo a mais para você. Eu não sabia que dormia. Eu perguntei assim, mas eu não sabia que dormia. Muito bacana. A gente faz de tudo exatamente para que elas durmam.
E agora a hora da foto é... Hora Larissa da tem que foto. aparecer. A Vitória, quer dizer, a Larissa já apareceu. Né, Vitória? Olha aí, gente. Olha aí Vocês a não- Vitória. Depois de 5 aulas, tá? Bora ligar, quero tirar a foto de vocês agora. Bora, Larissa, Natália, Claudinha, Ai, meu Eveline. Deus. Não se esconda. Mara já trincou aqui na imagem. Eu já tô posicionada. Eu lembrei de sábado, Mara, não aguento isso. Gente, foi ótimo. Eveline. Cadê a senhora? Minha câmera tá ligada, não tá funcionando. Ó, a Mas você Cláudia tá tá presente. pronta também, a Cláudia. Vou tirar a foto agora. Sorriam. 1, 2, 3. Mereci até bolo de aniversário pra Vitória. Pronto, meninas. Né? Parabéns, Vitória. Meninas, Adorei lhe conhecer. ó, acabei de colocar no grupo, tá? Uma promoçãozinha do mês dos namorados para todo mundo. Vai ter para concorrer à promoção, apenas mandar uma foto com o seu crush aí, que vai ter jurados, escola, funcionário, e a melhor foto vai ganhar uma caixa surpresa, tá bem? Então participem. Vale que legal. Adorei essa novidade. Então participem, viu? Não tenham vergonha. Onde é que Ó, quem não tiver, demora no mês de junho, aí quando for em julho acaba. A foto a gente manda pro grupo, é? Manda do privado. Pra quem? Pra tu, é? Isso, vai estar lá o meu privado, viu? Para vocês Vou colocarem. encher meu celular de foto. Eu vou colocar, tipo assim, foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, para que os nossos jurados se escolham. Quer perguntar alguma coisa, Mara? Não, eu só falei que era muito massa. Pena que eu não posso nem participar, olha. Infelizmente, Morta né? de humilhada. Pois, meninas, descansem, ótima semana, viu? Bora praticar. A dona Mara vai passar a tarefinha de casa, né? As 200 questões, né, do Enem para vocês, tá? Olha, eu quero que vocês me prometam, vão responder aquilo com o que vocês sabem, nada de pesca ou cola, né? Colocar o que sabe lá no papelzinho, porque ali é uma análise de como é que está a situação de conhecimento de vocês. Eu só sei colocar meu nome. Nós raspam a sobrancelha na hora, tá? Só para constar. Tá me ouvindo? Então, coloca o que vocês sabem. Eu vou colocar com as minhas palavras, mas tem que ser com as palavras de vocês mesmos, porque na hora que você for atender um cliente, tem que ser o mais natural possível. Tem coisa que não tem como, tem coisa que não tem como você fugir. Uma composição, olha aí, um spoiler, uma composição, alguma coisa, mas tem alguns procedimentos, tem algumas perguntas que é pessoal. Então responda como se fosse para uma cliente de vocês. Assim que a Mara mandar a tarefinha, responda como se fosse uma cliente na frente de vocês, tá? Nada de, eu vou procurar na internet. Não, coloca o que vocês acham. Ficou um em branco, sem problema. Próxima semana a gente vai fazer o quê? Vai conversar sobre isso para analisar o que foi que houve. Deu um branco, é normal também dar branco na hora. Às vezes a cliente faz uma pergunta, você está tão concentrado com alguma coisa que acaba esquecendo. E agora? Faz como eu. Olha, eu vou dar uma pesquisada, né? Depois eu te aviso. Tipo assim, tem que se virar nos 30 na hora, tá, menina? Então, tu já mandou, Mara? Não, né? A tarefinha? Não, vou mandar agora, assim quando terminar aqui. As 200 questões do Enem, pode passar à vontade para elas, adoro, viu? Gente, Meninas, hoje o Elmo não dorme de felicidade por conta dessa prova, viu? Que vocês vão Quando fazer. eu olhei assim, que a Mara me mandou, que eu olhei assim, olha aí, gente, cada um 15 questões para responder, olha cada pergunta, muito legal. Prova ou tarefinha? É uma tarefinha assim, né? Uma tarefinha pequena. Pra não assustar ninguém, tá, gente? Eu não tô assustando, imagina, mas quando tu vê, tu vai ver. É pra se acostumar, né? É tipo isso, para se acostumar, né? Meninas, descansem, de ótima semana. Quem puder ficar em casa, fica, não puder, fica também, né? Mas fazer o quê? Ótima semana para todas. Cheiro no coração de vocês, viu? Tchau, gente. Tchau, Boa boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau.